Boa noite, meus irmãos. Hoje nós tivemos um imprevisto. Era um outro irmão nosso que iria falar, mas ele foi acometido com a Covid, então não pôde estar presente. E nós vamos tentar suprir essa falta e rogando a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos ampare, que nós possamos trazer uma mensagem que possa calar fundo nos corações de todos nós. Para a palavra da noite de hoje, eu gostaria de aproveitar uma passagem de Jesus nos derradeiros dias da estada de Jesus aqui na terra. Ele, junto com os seus discípulos, eles tiveram um colóquio onde ele nos trouxe uma mensagem de fundamental importância para que nós consigamos vencer, para que nós consigamos sair desta vida, desse nosso propósito da nossa vida, melhores do que nós entramos. Então Jesus veio nos trazer um tema que é de fundamental importância para nós conseguirmos a vitória sobre nós mesmos. Nós vamos aproveitar esta passagem de Jesus com os seus discípulos. É uma narrativa que nós encurtamos elas. E vamos à narrativa. Aproximando-se o termo de sua estada aqui na terra, Jesus reuniu os 12 discípulos com o fim de lhes consolidar nos corações santificados princípios de sua doutrina de redenção. Naquele crepúsculo de ouro, Jesus fitou seus companheiros e perguntou com afetuoso interesse: e que dizem os homens a meu respeito? De alguma sorte, terão compreendido a substância das minhas pregações? O discípulo João respondeu que seus amigos o tinham na conta de Elias, que regressara ao mundo. Simão, o zelote, que acreditavam ser o mestre, o mesmo João Batista ressuscitado. E Tiago, filho de Cleófas, contou que os judeus presumiam no Senhor o profeta Jeremias. Eu vou fazer uma pausa nessa narrativa para lembrar aos irmãos que o Espiritismo não inventou a reencarnação. A reencarnação é de todos os tempos. E nesta passagem fica muito bem clara, porque Jesus aproveitou todas as oportunidades que ele tinha para nos trazer os melhores ensinamentos. E essa ideia, pela conversa, pela resposta dos seus discípulos, dá a entender que todos eles acreditavam na volta do Espírito em um outro corpo, visto que, se eu não estou enganado, o profeta Elias passou aqui pela terra 900 anos antes de Cristo. Para eles acharem que ele era o Cristo, ele teria que ter voltado. O profeta Jeremias esteve aqui na terra 600 anos antes de Cristo. Da mesma forma. Só que esta palavra reencarnação, ela não existia. Eles entendiam a volta com outra palavra, ressurreição, talvez uma outra palavra. A palavra reencarnação, ela vem do advento do Espiritismo. Pois bem, continuando a nossa narrativa. Após os discípulos darem essa resposta para Jesus, Jesus continua dizendo: os homens se dividem em suas opiniões, mas vós que tendes comungado comigo a todos os instantes, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, impulsionado por uma energia superior, exclamou comovidamente: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado sejas tu, Simão, disse-lhe Jesus, porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que está nos céus. No mesmo instante, Jesus, preparando os companheiros para os acontecimentos próximos,
continuou-lhes dizendo: amados, importa que eu vos esclareça o coração. Não tardará muito o escândalo que há de me envolver em suas malhas sombrias. Faça mister o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus que me precederam no caminho. Está escrito que eu padeça e não fugirei ao testemunho. Aproveitando uma pausa, o discípulo Filipe interroga emocionado: mas, mestre, como pode ser isso se sois o modelo supremo de bondade? O sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? Então Jesus traz um ensinamento lindíssimo. Ele começa dizendo: vim ao mundo para o bom trabalho, e não posso ter outra vontade que não seja a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou, instituindo na terra a luta perene contra o mal. Tenho que dar o meu legítimo testemunho dos meus esforços. Não espereis por triunfos, porque não os teremos sobre a terra de agora. Nosso reino não é e nem pode ser deste mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações, para que se cumpram as Escrituras. Mas sentirei em todos os instantes o amparo daquele que me enviou, e conquistarei com o sacrifício a vitória sagrada, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer, a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. O discípulo Pedro, foi aí que nesse instante, o discípulo Pedro, deixando-se levar pelos seus entendimentos falíveis, seus sentimentos de homem, sentimentos falíveis, ele fala para Jesus em particular: mestre, convém não exagerardes as vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis que sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus com a justiça do céu? Foi então que Jesus repreende severamente a Pedro. Pedro, retira estas palavras. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho, conhecendo tão somente as coisas dos homens, longe da revelação de Deus? Aparta-te de mim, pois nesse instante falas pelo espírito do mal. Se alguém quiser vir após mim, renegue a si mesmo, tome sua cruz e siga os meus passos. No outro dia, a pequena comunidade pôs-se a caminho, vivamente impressionada com as revelações da véspera. Simão Pedro não conseguia compreender porque Jesus fora tão severo para com ele. O velho discípulo procurou novamente Jesus e interrogou: mestre, por que motivo mandaste retirar as palavras em que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Por que me denomináveis como intérprete dos espíritos contrários à luz? Então, Jesus responde a Pedro, trazendo para nós uma mensagem para a nossa reflexão da noite de hoje. Jesus responde a Pedro, mas está falando para todos nós. Pedro, ainda não compreendeste toda a extensão da necessidade da vigilância. Vigia teu espírito
ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas na jornada do mundo, também basta às vezes uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas, por sua própria imprevidência. Meus irmãos, o que Jesus estava falando nesse ensinamento? Ele estava falando da necessidade da vigilância. E o que é que nós temos que vigiar? Principalmente, Jesus estava falando da necessidade da vigilância dos nossos pensamentos, dos nossos atos, de todo o nosso proceder no nosso dia corriqueiro. Será que Jesus estava falando de vigiar, de nós vigiarmos a nossa casa, o nosso carro para não ser roubado, de o que está tão em moda, o furto de celular? Será que é isso que Jesus estava falando? Longe disso, né, meus irmãos? Então, de que Jesus estava falando? Vigiar? Vigiar o quê? O que nós precisamos vigiar? Sejam os nossos pensamentos, sejam os nossos atos, mas uma coisa mais palpável. Vejamos bem. Nós preparamos algumas questões. O que temos que vigiar e por quê? O que é que nós temos que vigiar? E por que nós temos que vigiar? Nós vamos recorrer. Jesus nos dá essa resposta lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41. Quando ele nos diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Essa palavrinha nova que surgiu agora, tentação. Os irmãos saberiam me dizer o que é tentação? Será que tentação é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Mas aí nós fomos, primeiramente, para a gente ter certeza do que quer dizer tentação, nós vamos recorrer ao dicionário. E lá no dicionário está escrito: o que é tentação? Impulso para a prática de alguma coisa censurável. Impulso para a prática de alguma coisa censurável. Ou não recomendável. Só nessa primeira interpretação nós já vemos que a tentação não é uma coisa boa. Seguindo. Desejo veemente, desejo forte, instigante, sedutor, induz ao que é considerado mal. Isso é o que está escrito lá no dicionário. Porém, vejamos, meus irmãos, então, tentação, orai e vigiai para que não caias em tentação. Então, a tentação, ela vai nos causar alguns problemas se nós cairmos nela, se nós aceitarmos essa tentação. E a tentação, ela só vem porque ela está dentro do nosso íntimo. Nós temos o desejo daquela tentação. Pois bem, por que, tem uma pergunta, por que não devemos cair em tentação? E a resposta, nós vamos recorrer a um ensinamento de Emmanuel, que a primeira vez que eu escutei esse ensinamento de Emmanuel foi aqui na casa, um palestrante falando há muitos anos atrás. Muitos anos. E a primeira vez que eu escutei esse ensinamento de Emmanuel, eu achei estranho. Eu pensei, mas Emmanuel está, pelo esse ensinamento dele, ele está nos chamando de delinquentes. E não é por aí, meus irmãos. Emmanuel fala que nós somos delinquentes potenciais. E o que vem a ser isso? Que nós temos o potencial, nós temos
a probabilidade maior ou menor, dependendo de cada um, de nos tornarmos delinquentes, de cairmos no erro. E isso é muito comum. Então Emmanuel nos fala, devido ao nosso atraso espiritual, nós somos delinquentes potenciais. E se não vigiarmos em oração e serviço, junto às tentações que nos visitam as fraquezas, amanhã mesmo, o lugar dos irmãos caídos pode ser igualmente o nosso. Surge uma outra palavrinha aí, né? A tentação que visitam as nossas fraquezas. E nós sabemos, meus irmãos, que nós temos muitas fraquezas. E é devido a essas fraquezas que nós caímos nas tentações. E Emmanuel nos alerta sobre isso. Que nós temos que nos precaver de não cairmos nessas tentações. E aí surge uma nova pergunta. Quais são essas nossas tentações e essas nossas fraquezas? Olha, meus irmãos, essas fraquezas nossas estão no íntimo de cada um de nós. Nós todos sabemos que nós temos vários tipos de fraquezas, na quais nós temos a possibilidade grande de errar, que nós já herdamos de outras encarnações, já viemos com essa herança de nós mesmos, de outras vidas. E nós temos que nos precaver com essas fraquezas que habitam o nosso espírito, para nós não cairmos nessas tentações, que vai nos arrastar para o mal, para o desespero. Então nós vamos citar uma frase de André Luiz, que ele nos vem a alertar sobre essa tentação. Ele fala: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Então nós somos tentados do exterior. A tentação vem do exterior, mas ela acolhe, ela tem receptividade no nosso íntimo, porque aquela tentação, aquele desejo é nosso, ele é íntimo. Nós nos satisfazemos com aquilo, mesmo sabendo que aquilo é um mal, que vai nos fazer mal. Cabe a nós resistirmos a essas tentações. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alfitres, ou seja, é abrigar os desejos próprios de si mesmo. Porquanto, ainda que o mal venha de fora, somente se concretiza se com ele afinizamos. Ou seja, o mal só vai se concretizar se nós gostamos, se nós temos afinidade, se nós temos simpatia, se nós gostamos daquilo. Senão, ele não vai ser concretizado na intimidade do nosso coração. Esse é um pensamento de Emmanuel. E aí vem a pergunta: quais são as nossas fraquezas? Os irmãos saberiam me dizer quais são as nossas fraquezas? São muitas, né, meus irmãos? São muitas. Cada um tem uma fraqueza numa área, muitos de nós fraqueza em várias áreas. E é disso que resulta nós cairmos nas tentações. Então, nós vamos citar alguns exemplos de fraquezas aos quais incorrem na grande maioria de nós. Todos nós temos as nossas fraquezas. Vamos falar algumas. Fraquezas dessas que nós mais conhecemos, as fraquezas dos vícios. O álcool, o fumo, as drogas em geral. São fraquezas que acarretam uma grande quantidade da nossa população. Mas vamos chegar lá. Essa faz parte. Essa, como você disse, é uma fraqueza perigosíssima. Tem levado a comprometimento de muitas encarnações. Então, como a nossa irmã diz, além dessas conhecidas, temos também a fraqueza da língua. Falar das outras pessoas, falar mal das outras pessoas,
como se diz na gíria, a língua coça, né? E aí faltamos com a indulgência com os nossos irmãos, porque nós estamos alardeando o erro dos nossos semelhantes, como se nós não errássemos, né? E nós nos vamos encair num erro que vai trazer consequências devastadoras para a nossa vida. E citando, como a irmã citou, uma dessas fraquezas, o sexo. Gente, o sexo é uma maravilha que Deus nos deu, sendo bem usada da forma correta, com cumplicidade, com amor, com companheirismo. Mas o sexo desvairado, o sexo feito à revelia, pelo bel prazer, ele tem comprometido encarnações de várias pessoas. Não é só essa encarnação, às vezes tem comprometimento para várias encarnações. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas fraquezas que fazem parte do nosso ser. É muito difícil. Cada um, no íntimo do seu ser, sabe aonde ele pode cair. Nós todos sabemos aonde nós temos dificuldade. Nós, às vezes, nos vemos cometendo alguns erros que nós falamos, mas não é possível. Eu já com tanto conhecimento, pensando, até no pensamento, muitas das vezes nós nos deparamos com pensamentos terríveis. Fala, como que eu estou pensando uma coisa dessa? E muitas das vezes, num pensamento desejando o mal para o irmão. E nós sabemos que desejar o mal é atrair o mal para si, é atrair as companhias desagradáveis, espíritos inferiores que vêm estar junto de nós, porque nós estamos sendo agradáveis. Então nós temos também alguns tipos de fraqueza. É a fraqueza do orgulho, da inveja. Meus irmãos, e uma coisa interessante, eu até anotei aqui, nós temos que tomar muito cuidado, e nós gostamos de elogiar as pessoas que nós amamos. Nós gostamos de agradar as pessoas que nós amamos, e é tão interessante que, muitas das vezes, tentando agradar a pessoas que nós gostamos, talvez nós estamos incitando nele o orgulho que está lá preso, que vai ser liberado com aquele elogio. Então, nós lembramos que os chamados inimigos que nós temos, muitas vezes eles nos prestam um favor sem eles mesmos saberem. Porque eles nos acusam dos erros que eles não têm pudor e nos acusam dos erros que nós cometemos. Eles nos mostram os erros que nós cometemos. E isso é benéfico para nós. Eles estão nos ajudando a nos mostrar onde nós estamos errando. E lá na frente nós vamos citar. Pedro amava muito Jesus. E ele tentou Jesus. Sem querer. Vamos lá. Como faço para me livrar das minhas tentações? Bom, se eu tenho fraquezas e tenho tentações, como é que eu faço para me livrar dessas tentações? Porque não é fácil. Se eu gosto de uma coisa, se eu gosto do álcool, e se eu estiver num ambiente que tem álcool, a tentação vai ser muito forte, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso evitar o ambiente que tem o álcool. Uma outra coisa, se a minha tentação, se a minha fraqueza é na questão do sexo, vamos citar um exemplo. Eu sou uma pessoa casada e eu tenho uma fraqueza no sexo íntima que ninguém sabe. E aí no meu trabalho eu estou sofrendo o assédio de uma pessoa. O que eu preciso fazer? Como eu lidar com essa tentação? Porque se é uma coisa que eu gosto e está me tentando, eu preciso saber o que fazer para eu conseguir me livrar, para eu não cair nessa tentação, que só vai me prejudicar. E aí nós vamos recorrer à carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22.
Paulo afirma categoricamente: foge de toda a aparência do mal. Foge, corre da aparência do mal. Não dá chance. Porque se você der chance, ele te pega. E aí, meus irmãos? Então, você não vai dar oportunidade. Se você tem problema com a bebida, for convidado para ir numa festa que tem muita bebida, foge, não vai. Você está se precavendo. E essa criatura que está te assediando, você vai orar para Deus, para Ele pedir força para você resistir à tentação e vai usar de todo o subterfúgio possível para sair fora dessa tentação. Mas, principalmente, a força vem de onde? Da oração. Pedir para Deus a força para resistir a essa sua fraqueza. No Pai Nosso, quando nós dizemos, e não nos deixei cair em tentação, nós pedimos, Jesus nos ensinou a pedir para não nos deixar cair em tentação, para o Pai não nos deixar. E é interessante, eu até anotei aqui, Jesus não nos ensinou a pedir o afastamento das tentações, mas a força necessária para vencê-las. Então, a prece que Jesus nos ensinou, Ele nos ensinou a pedir força para resistir e vencer essa tentação. Porque nós sabemos que ela vai nos prejudicar, nós vamos cair, nós vamos perder a nossa encarnação, e nós viemos aqui para evoluir, para nós voltarmos para a verdadeira vida melhor do que nós entramos. Então, se nós conseguirmos resistir, é fácil, Marlon? Não é fácil. É muito difícil. As tentações geralmente vêm das coisas que nós gostamos, que está no nosso íntimo, arraigado no nosso íntimo, e já vem de encarnações. Então isso não é fácil, mas o esforço tem o merecimento. Nada nessa vida é fácil. Tudo é conquistado à força, à custa do esforço. Como faço para me livrar das minhas fraquezas? Nós vamos recorrer, para responder essa pergunta, como faço para me livrar das minhas fraquezas e, consequentemente, resistir às tentações que nos chegam. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, Kardec pergunta aos Espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Qual é o meio? A resposta, a maioria de nós sabemos, né? Porque isso é uma questão muito interessante que foi falada na palestra passada. A resposta veio: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. É interessante isso, né, meus irmãos? Como que eu vou tentar me livrar das minhas fraquezas se eu não sei quais as fraquezas que eu tenho? Muitas das vezes a pessoa está errando e ela não sabe. Ela não sabe que ela está errando, acha que é normal. Acha que isso é uma coisa normal. Ela não se conhece. E é preciso se conhecer para tentar. E como é que eu faço para me conhecer? Aí Kardec pergunta isso, e Santo Agostinho responde com uma prioridade, com um entendimento fácil para todos nós. Vamos à pergunta primeiro. Concebemos que toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Interessante, né, meus irmãos? Santo Agostinho, no entardecer,
Na hora de deitar, ele perguntava: o que será que eu fiz de errado? O que eu desagradei ao meu semelhante? O que eu cometi de erro? Muitas das vezes é capaz que ele perguntava, né? Que fraquezas são essas? E através disso ele foi se fortalecendo e foi extirpando esses erros da vida dele. Uma outra questão que nós vamos aproveitar do Livro dos Espíritos é a questão 893. Kardec pergunta aos Espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? Tem um pouco a ver com o que nós estamos falando. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Existe virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício. Veja bem, meus irmãos, se nós conseguimos a virtude sempre em resistência voluntária ao arrastamento aos maus pendores. Então, se nós conseguirmos, já estivermos conseguindo, em alguma dessas nossas fraquezas, já estivermos conseguindo resistir, nós já estamos começando a conseguir adquirir virtude. Porque a resistência é uma virtude, porque você já está lutando contra o mal que habita dentro de você. Isso é muito interessante. Nós, falando desse ensinamento de Jesus, voltando lá nos derradeiros dias da passagem de Jesus aqui na Terra, quando nós começamos a falar, Jesus, no final da sua conversa com os discípulos, ele traz um ensinamento valiosíssimo, indispensável para a nossa vida. Ele nos diz: o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar. Por quê? Por que ele terá sempre imenso trabalho a realizar? Pelo reino de Deus, é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupem o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. E por que Jesus falou isso? Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro amava Jesus, amava com uma força muito grande, mas Pedro não vigiou os seus pensamentos e as suas palavras. Ele não acreditou que Jesus iria passar por esses sofrimentos, e ele ainda questionou: onde está a justiça dos céus? E acontece com todos nós no nosso dia a dia. Nós que temos as pessoas que nós amamos, e acontece, eu tenho certeza que já aconteceu com vários de vocês, já aconteceu comigo. As pessoas costumam falar que essa doutrina, a doutrina dos Espíritos, vamos dizer que eles costumam falar que é uma religião muito difícil de seguir, que o espírita gosta demais de sofrer. Não, nós encaramos a realidade da vida. Ninguém vai conquistar o céu de uma hora para outra, no milagre. É através do trabalho, do esforço, da resistência ao mal, é que nós vamos conseguir isso. Né? E Jesus falou isso para Pedro, porque Pedro não vigiou e tentou Jesus. Eu peguei 2 parágrafos para encerrar a nossa conversa, 2 ensinamentos belíssimos da Federação Espírita Paranaense, que eu achei 2 parágrafos maravilhosos. O texto diz o seguinte: vigiar não quer dizer apenas guardar, significa também precaver-se e cuidar. E quem descuidar afirma igualmente trabalhar e defender-se. A vigilância constante, como nos foi ensinada por Jesus,
é condição indispensável para conseguirmos a vitória sobre nós mesmos. Então, é condição indispensável para nós conseguirmos a vitória, para sairmos vencedores nessa nossa encarnação, facilitando o nosso reencontro com a verdadeira vida, que é a vida além do mundo. Vigia teus pensamentos. Olha aí, meus irmãos. Toda obra benéfica ou maléfica começa no pensamento. Vigia teus pensamentos. Baixo padrão vibratório é sinal verde para a investida das entidades inferiores. Olha aí, meus amigos. Baixo padrão vibratório. Pensar coisas ruins, nós escancaramos as portas e convidamos a espiritualidade inferior para estar junto de nós. Isso é muito sério, baixar a nossa vibração. Sempre que pensamentos menos felizes te chegarem à mente, busca refúgio na prece. A prece é a melhor solução na hora do aperto, que você notou que pensamentos ruins estão na sua mente, estão na sua cabeça. Ora ao Pai e dedica-te ao bem. Assim conquistarás a paz interior. Então fica dado o recado que nós tentamos passar para os irmãos, no sentido de que Jesus nos ensinou que a vigilância é de vital importância para nós conseguirmos vencer os nossos maus pendores. Fica aí o recado. E eu acho que nós ainda temos um tempinho. Eu gostaria de terminar a nossa conversa. Eu gostaria de terminar essa nossa conversa com uma poesia. E eu gostaria que você me acompanhasse. Essa poesia, em forma de prece, e uma prece em forma de poesia, porque ela foi inspirada no Pai Nosso. Ela foi ditada pelo Espírito Monsenhor Horta a Chico Xavier em 9 de março de 1953. Está no livro Senda para Deus. Eu gosto demais, então eu vou ditar ela para vocês. E se chama, o título é Pai Nosso, porque foi inspirada no Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus e em toda a terra, de luta e sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amarmos os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distantes da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu amor, assim seja. Eu quero agradecer aos irmãos pela atenção e principalmente agradecer a Deus pela oportunidade do trabalho. Muita paz a todos.